Qual é a linguagem do amor de Deus? Eu vou começar a nossa conversa hoje compartilhando um pouco da minha intimidade. Por muitos anos eu me questionei se amava verdadeiramente a Deus. Mas fazer uma autoanálise das nossas vidas para saber se estamos amando a Deus é muito importante. Nós precisamos fazer isso sempre. Porém, a origem do meu questionamento e que me deixou frustrado por anos era uma origem equivocada. Eu me questionava se amava verdadeiramente a Deus porque eu tenho uma enorme dificuldade de chorar. Lágrimas definitivamente não estão no meu top 5 expressões físicas de emoções ou sentimentos. E como é muito comum a gente ver a expressão física de lágrimas nos ambientes de culto, de oração, eu me sentia frustrado por não conseguir expressar o que eu estava sentindo da mesma forma que as pessoas que eu estava vendo ali chorando. Na minha cabeça, pelo que eu via, amar a Deus estava ligado a chorar no momento ali de adoração, oração, algo do tipo. Parece bobo, mas isso me travou por alguns anos na minha adolescência a progredir no meu relacionamento com Deus. Até que eu entendi que lágrimas não são um sinônimo de amar a Deus. Eu entendi, na verdade, que o amor está menos relacionado com os meus sentimentos e emoções do que eu imaginava. Vamos entender melhor qual é a linguagem do amor de Deus. Vamos à primeira carta de João, 1 João, capítulo 4, verso 8. João traz a seguinte declaração: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Este texto é um dos mais utilizados para associar o amor a Deus. Porém, poucos se preocupam em esclarecer o que é o amor. Essa declaração de João isolada vira uma gangorra que mais confunde do que esclarece. Preste atenção, a gangorra funciona assim: Deus é amor e o amor é Deus. Acabou. Aí fica nesse loop infinito. Deus é amor, o amor é Deus. E não traz clareza do que é o amor definitivamente para eu saber como amar, já que essa é uma condição colocada aqui por João. Mas é totalmente possível ter uma clareza maior do que essa afirmativa de João está trazendo, que acaba com essa gangorra e esclarece e traz uma aplicabilidade aí para as nossas vidas do que João está querendo dizer. Se aquele que não ama não conhece a Deus, como amar? Essa pergunta não é respondida se nós isolarmos essa declaração como eu li aqui somente ela. Eu posso deixar aqui uma fala muito interessante de A.W. Tozer sobre entender o que é o amor. E ele diz o seguinte: não sabemos e talvez nunca saibamos o que é o amor, mas é possível saber de que maneira ele se manifesta. Muitos cometem o erro de achar que Deus se resume em amor. Deus não é só amor. Aceitar que Deus é só amor é pôr limite em quem Deus é. Faz sentido para você? A partir disso, podemos construir a compreensão de que o amor é um dos atributos de Deus. Então, João, aqui, não estava cravando uma estaca na definição de quem Deus é, mas apenas apontando um dos seus atributos, um dos atributos que compõem a personalidade de Deus. Assim como Deus é amor, ele é santo, ele é justo, ele é imutável, ele é eterno, ele é graça, e etc. Vários outros atributos que a gente poderia colocar aqui. O segundo erro é associar o amor a uma expressão de sentimento e emoção. O amor não é um sentimento, ainda que ele possa gerar em nós sentimentos. Lembra do que eu compartilhei aqui com você no início da conversa? Amar não é chorar, amar não é sorrir, ainda que o amor possa gerar isso em nós, sabe? A ideia de que o amor é um sentimento tem aprisionado muitos na inconstância, porque os sentimentos eles são instáveis. Um dia nós estamos tristes, outro mais menos tristes, outros dias felizes. E se associamos o amor a isso, nós nos tornamos instáveis, assim como os sentimentos são por muitas vezes. Então, é um erro achar que o amor consiste em sentir. Se nós formos para a gramática portuguesa, por outro lado, a palavra amor é definida como um verbo. Na semântica, o verbo contém a noção de uma ação. O amor ele está mais relacionado com o que você faz do que com o que você sente. Então, é totalmente possível agir de forma contrária ao que estamos sentindo. Nós podemos chamar isso também de domínio próprio. Então,
vamos ao que Jesus diz sobre isso. Nós vamos sair agora da carta de João e vamos ao evangelho que João escreveu. Lá no evangelho de João, no capítulo 14, nós vamos ler aqui o verso 15 e o 21. São palavras de Jesus em um dos seus vários ensinos deixados ao longo da sua caminhada. Jesus está dizendo o seguinte aos seus discípulos: se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus está falando isso aos seus discípulos no momento onde ele está expondo o que haveria de acontecer com ele, através da morte, toda aquela história que nós já conhecemos. Mas a ideia de que Jesus iria embora da presença deles deixava os discípulos muito temorosos. E é possível notar isso em diversos episódios onde o assunto morte de Jesus entrava em pauta. Não somente porque Jesus sairia da presença física deles, né? Mas por como isso aconteceria. Então, nós vemos vários episódios onde esse assunto é trazido em pauta por Jesus e os discípulos sempre se colocam de forma temorosa e com receio, né, de tudo isso que Jesus estava revelando a eles. Então, a intenção de Jesus aqui era tranquilizar os discípulos, lembrando a eles da promessa que haveria depois de todo esse processo. Podemos confirmar isso ao ver que Jesus inicia esse ensino no capítulo 14 de João, no verso 1, dizendo: não se perturbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então, a gente vê essa intenção de Jesus de tranquilizar os seus discípulos. Em resumo, Jesus estava trazendo essa esperança aos discípulos diante das preocupações que eles expressavam quando Jesus trazia a revelação do que haveria de acontecer, como haveria de acontecer e tudo o que isso desencadearia. Então, no mesmo discurso, Jesus então estabelece o padrão de amor que é esperado deles durante todo esse processo. Além disso, Jesus ele impõe o amor como uma condição para experimentar a promessa. Então, depois de trazer esperança, de elucidar para os discípulos toda aquela situação que Jesus estava revelando acerca do que ele viveria na morte de cruz e etc., Jesus estabelece um padrão de amor e que esse padrão refletiria o exercício por parte dos discípulos do que eles seriam agraciados, né, a partir da promessa que estava sendo colocada. E qual promessa é essa? Se relacionar com Deus. Então, somente quem ama a Deus poderá experimentar de uma vida de relacionamento com Ele. A gente pode ver isso prestando atenção no que Jesus segue falando. Ali, a partir do verso 23, Jesus diz, respondendo uma pergunta de Judas: se alguém me amar, obedecerá à minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a Ele e faremos nele morada. Então, amar a Deus de maneira correta é uma condição para nós experimentarmos da oportunidade de nos relacionar com Deus. É isso que Jesus está colocando. Então, nós podemos definir que amar é obedecer. A linguagem do amor de Deus é a obediência. Nós sabemos que amamos a Deus quando obedecemos a sua palavra. E quando obedecemos a sua palavra, ele habita em nós e se manifesta a nós. O amor é um atributo que Deus decidiu compartilhar conosco. Nós mesmos não somos capazes de amar. Obedecer, a gente precisa concordar nisso aqui, né? Obedecer é um desafio que a gente enfrenta todo dia e por diversas vezes nós falhamos. Só podemos amar porque Ele nos amou. O amor é um atributo que compõe quem Deus é, a natureza de quem Deus é, e Ele, em sua infinita graça, decidiu compartilhar este atributo conosco. E, obviamente, a minha intenção aqui não é esgotar esse assunto. Poderíamos passar mais algumas horas e ainda seria pouco para falar tudo que podemos falar sobre amar a Deus e sobre a linguagem de amor de Deus. Eu só quero que com essa breve reflexão você faça um exercício agora. Analise a sua vida, as decisões que você tem tomado, os planos que você tem feito, a forma que você tem agido. Analise se essas coisas têm refletido obediência à palavra de Deus. E eu garanto que isso será um bom termômetro para saber se você tem andado em amor verdadeiramente. Se você tem agido conforme a palavra, podemos ver que você tem amado a Deus. Se porventura você tem decidido de forma diferente do que a palavra orienta, você tem andado em desobediência, e nisso poderemos ver que você não tem amado a Deus. Então faça essa autorreflexão, faça essa autocrítica e decida naquilo que for necessário passar a amar a Deus de uma forma verdadeira. E eu espero que essa palavra ela possa fortalecer o seu coração
para caminhar em fé um pouco mais e com um pouco mais de energia. Um grande abraço e até a próxima.